Olá, está começando o Pod Mel, podcast do agronegócio que irá te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o professor Armindo. Eu sou a Mayla. Nós estamos hoje com uma convidada especialíssima. Mais que especial, né? A Mayla, ela é nutricionista esportiva, personal trainer, campeã goiana de ciclismo, triatleta amadora, ranqueada em top 6 no Ironman World Championship 2023. É uma convidada de alto nível. Mais que especial, de altíssimo nível e que tem tudo a ver com todo esse trabalho que a Escola de Apicultura faz, não é, Jande? Isso. Mayra, começa contando pra gente um pouquinho da sua história, o que te trouxe aqui para esse bate-papo com a gente. Veio, como que você iniciou? A gente até conversou um pouquinho ali embaixo agora, você contou um pouquinho pra gente, como é que você começou primeiro, foi na nutrição, foi na educação física. Conta quem é a Mayra pra nós, a turma tá curiosa pra saber. Vamos lá, tá curiosa turma. Pra saber. Bom, eu sou graduada em educação física, já tenho aproximadamente 10 anos, não posso revelar a idade também, né, gente, mas já tem mais ou menos 10 anos, e depois eu fiz a graduação de nutrição, né, então hoje eu sou graduada em ambas as áreas e atuo em ambas as áreas. Trabalho muito com atletas, de forma geral, triatletas, eu como uma triatleta, então eu puxo muito a sardinha pro pessoal do meu lado, lógico, né, e daí eu me sinto muito honrada de estar aqui para falar de algo que eu vivo, que eu consumo todos os dias, que é o mel, gente. Que coisa então, maravilhosa. Assim, eu me sinto honrada demais de estar nessa bancada. Quando você olha ali, toda aquela estante ali atrás, ali, a turma que está aqui nos ouvindo no Spotify, que está nos acompanhando no YouTube, não está vendo ali a estante lotada de mel, né, Jande? Tem vários Mas a Mari produtos, vendo aquele né? tanto de mel ali, gente, o que você sentiu quando você viu aquilo ali? O olho brilha. Aí você fala assim, eu vou levar o com açafrão, eu vou levar o que contém hortelã, eu vou levar o que contém a claridadezinha mais... o mel mais claro, porque eu vou utilizar em tal receita. Gente, a cabeça da Nutri nessa hora não fica muito normal, não. Eu vou levar o favo. Ô, professor, então você tem que apresentar para ela depois o pólen. Pólen, a própolis. Você vai maneirando aí, porque vai ser difícil sair daqui sem levar nada. Muito difícil. E Mari, fala pra gente, assim, como que é a sua relação com o mel na saúde e na nutrição esportiva, como profissional dessa área? Bom, o mel, além de ser um adoçante natural, né, ele traz uma riqueza imensa da parte nutricional. Eu, quanto atleta mesmo, utilizo mel no pré-treino, utilizo mel intratreino. Mas o que significa intratreino? Durante o treino mesmo. Existe vários atletas, no meu consultório, essa prática é muito comum, que tem alergia ou que não se dá bem com aquele tipo de carboidrato que é tipo um mel, um carbogel, é tipo um gel. E daí o que a gente faz? A gente tira esse gel aditivo, que contém aditivos químicos, que contém corantes demais, e começa a colocar aquele sachêzinho de mel. Olha e que dá maravilha. super certo. Porque o mel nada mais a composição química do mel, ele é extremamente rico em frutose. A frutose, sem dúvida, é o carboidrato mais doce, mais abundante, né, em termos de energia. Então, no esporte, de forma geral, ele é muito bem aceito, né? Então, a minha relação com o mel é uma relação bem íntima mesmo, gente. É todos os dias. Mayra, quando você começou lá atrás, você decidiu fazer educação física? Você desde criança já tinha contato com educação física? Como é que funcionou? Sim. Como é que veio a ideia de você primeiro entrar ali para educação física? Como é que foi? Bom, desde criança sempre fui muito ativa, né? Vim de uma família bem humilde do interior do Maranhão. E daí lá, sempre a gente teve contato com bola, jogava handball. Não era muito boa do vôlei, né? Porque a estatura da criança ainda não ajuda muito. E eu tive meus primeiros contatos enquanto criança no esporte a partir dos 6 anos de idade. E quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu já queria fazer educação física, né? Com 12 anos? Com 12 anos de idade eu tinha decidido. E eu tenho aquela questão da família, né? Não, mas educação física é só para jogar bola. Gente, quando eu entrei no curso, eu descobri que a educação física não é só jogar bola. Muito pelo contrário. A gente tem
que mínimo, estudar muito. Jogar bola é o mínimo. É o mínimo. E eu formei em Educação Física. Quando eu formei em Educação Física... Você fez aonde, Educação Física? Eu fiz na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Que legal, na menina. Você fez né? na PUC. E daí me veio... quando eu terminei Educação Física, eu comecei como... entrei no triatlo, eu nem conhecia, eu nem sabia o que era triatlo, que é nadar, pedalar e correr. Depois eu comecei a pedalar, aí eu comecei a correr. Eu falei, nossa, esse negócio é muito bom. E virei uma triatletazinha amadora, Você né? primeiro nadou, correu ou pedalou? Corri. Correu. Primeiro eu comecei correndo. Depois eu comecei pedalando e por último eu comecei nadando. Natação. Que por legal, último, menina. eu comecei nadando. Interessantíssimo, hein? E hoje campeã de triatlon. Isso. Que legal. Como é que foi isso? Como é que foi esse contato seu com o triatlon que você veio aí, né, claro, treinando demais, porque o treino deve ser diário, é ou não é? Sim, sim. O pessoal tava me falando aqui, parece que você levanta 3h30 da manhã pra treinar, e é verdade isso? É, gente, 3h30. 3h30. Ela acorda antes do dia. 3h50, depende da quantidade de horas de treino e depende também que horário que eu tenho que entrar no trabalho, Você viu, sabe gente? que horas que as abelhas começam a trabalhar? Você já teve a Não. curiosidade de saber disso? Não. A abelha, você sabe que ela é meio não é nem triatlon, a abelha é meio pentátlon, viu? Porque aquela ali é violenta para poder trabalhar. Decátlon, perdão. Ela é meio decátlon, ela levanta às 4 da manhã. Olha, tá vendo, Tá gente? vendo? É mais Olha um só. motivo que eu sou íntima com as abelhas, Pois é. entendeu? Porque eu Olha, acordo cedo. A e relação elas delas é também. bem próxima, hein? Ela, 4 horas da manhã, ela percebe a aurora do sol. Ah, A gente que ainda tá vendo demais. tudo escuro, mas o ultravioleta ela consegue ver no espectro visual dela. 4 horas da manhã ela levanta e vai trabalhar. Coisa impressionante, né? E trabalha pesado aquela ali, viu? Oh, É muito legal. E como? E aí você veio no triatlon, veio ali treinando ali a natação, pedalando, correndo. O seu primeiro torneio do triatlon aconteceu quando? Aconteceu em 2017. 17. 2017 eu fiz o primeiro sprint, né? Onde a gente nada 750 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5. Então foi a minha primeira prova, que foi em Brasília. Aí nesse inteirinho de treinamento, você viu a necessidade também de melhorar a nutrição? Esse é um Isso É porque aí. uma coisa liga a Esse outra, é o né? ponto. Porque Exatamente. fazer tudo isso com a nutrição desregulada não tem como. Com toda certeza. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer triatlo, eu senti muita necessidade de procurar uma nutricionista que entendesse da minha rotina de trabalho, mas que também compreendesse a minha rotina de treinos. Porque não é só a Mayla ir lá, treinar e depois. A Mayla precisa estar bem recuperada para passar o dia inteiro dando aula de personal, tá? Então, eu precisava desse bem-estar. E veio a minha primeira dificuldade. Muito difícil encontrar nutricionista que trabalhava dentro da minha realidade. E daí eu falei, bom, eu acho que eu preciso fazer nutrição. Aí, nossa, mas você vai começar uma graduação do zero. Eu falei, eu vou. Porque eu tenho um amor muito grande pelo esporte. E a minha profissão em si já é muito entrelaçada em relação ao esporte, né? E eu comecei do zero a fazer nutrição, a graduação de nutrição. E eu mesma comecei a me suplementar. Né? Eu falei, bom, agora, a partir de agora, você é sua nutricionista. É bom que você aprende. Se você errar, você tá errando com você mesma, né? Você já testa com você, né? Melhor mesma. acertar. E daí, pessoal, eu tive uma dificuldade muito grande no triatlon, porque o triatleta, ele precisa suplementar muito, porque são um esporte de endurance que ultrapassam ali 1 hora, 2 horas, em atividade o tempo inteiro. Então, ele precisa de energia e de energia rápida. Não é aquela energia que manda aos poucos. É energia extremamente rápida. E minha primeira dificuldade com suplementação foi com o gel. O gel de carboidrato, o gel da maltodextrina, né? Que é um carboidrato rápido também. Porque eu comecei a tomar ele e comecei a ter desconforto gástrico. Nossa. Pensa, eu no meio de uma prova ter que parar porque a barriga não tá legal, né? Então, E altera mesmo. Mas é porque tem muito composto químico, composto né? maltodextrina é químico, muito terrível. corante, né? O corpo tá naquele gás todo e vem aquele tanto de corante no lugar de... A vida de prateleira do produto extremamente alta, né? Então eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Mayla, você tem que se virar, né? E daí, nessa época, eu comecei a utilizar o favo do mel. Falei, vou utilizar e ver, né, o que dá. Poxa, nossa,
deu energia. Sentiu outra diferença. E não Tem senti certeza desconforto disso? gástrico. Falei, agora eu vou pro sachêzinho do mel. Aqueles que vendem em beirinha de estrada mesmo. Leandro, tem sachê aí? Você sabe se tem... Tinha aí, não tinha, Jane? Um sachê de mel? Acho que nós não temos mais. Não tem? A gente tem... Mas é que a gente compra em cordinha, né? Isso. Assim, Lá na Cia da Abelha eu tenho. Uma tirinha. Lá na Cia da Abelha eu tenho lá, menino, o E sachêzinho de mel. daí eu comecei a utilizar ele. Aí eu falei, bom, carboidrato rápido eu tenho, que é o mel. Tá, mas eu preciso de outras coisas. A sudorese durante o exercício, ela é muito excessiva. Você perde muito eletrólitos. Sódio, potássio, fósforo. Falei, bom, eu preciso repor isso. Então, só o mel sozinho, isolado, tá pouco. Não tem todos os minerais. Então, Exatamente. eu comecei a consumir o mel por fonte de carboidrato rápida e comecei a utilizar cápsula de sal e bebidas eletrolíticas. Opa, uma suplementação perfeita. Falei, tá, agora eu tenho que pensar em uma prova que dura 4, 5 horas de duração e uma prova que dura 10 horas de duração. E aí, vai ficar sustentável? O que eu vou fazer? Bom, vamos pensar na alimentação pré-treino. Bom, o que eu vou utilizar como pré-treino, como fonte de energia? Gente, pra que fonte de energia mais importante Melhor do do que isso essa. aqui, ó? Mel, e outra, não é puxando sardinha, não. Eu tô falando com propriedade, porque realmente você pode colocar no Google aí, mel. Você vai ver inúmeros benefícios que esse produto traz. Então, eu utilizo mel com banana, cedinho, com pão, com banana amassada, com maçã, dependendo do tipo de atividade que eu vou fazer, com panqueca. Então, assim, o mel, além dele ser maravilhoso, ele é muito versátil. Dá pra gente brincar com ele de várias formas. E é interessante até, Mayra, que a gente está aqui mostrando esse mel aqui para a turma, o pessoal que está aqui no YouTube nos assistindo, que a gente tem aqui o YouTube e tem o Spotify, né, gente? Tem várias Inclusive, plataformas, a turma né? que está acompanhando a gente aí no YouTube, pessoal, quero saber de vocês estão gostando desse bate-papo topíssimo aqui com a Mayra? Se tiver gostando, tem que deixar aquele joinha, não é, Jande? Muito like, porque tá merecendo. Tá merecendo, bate-papo top. O pessoal que tá no Spotify também tem que deixar o coraçãozinho aí bacana pra turma, né? Sim. Esse mel aqui, você lembra de quem que é, né? Sim, Savana Esse aqui Mel. é do Sandro Serra, lá de Salvador. É meu aluno lá da Escola de Apicultura, ele tá lá em Salvador. E sabe a coincidência? Que ele também é atleta, ele é professor de educação física também. Personal, Trabalhou como né? personal há muitos anos. Foi campeão na parte de fisiculturismo também, de torneio de fisiculturismo. Hoje ele também está trabalhando com apicultura e ele também é um dos defensores do uso do mel para atividade física. Aqui, ó, Sandro, estamos aqui ó, falando do teu mel aqui com a Mayra, que é sua colega de atividade, meu amigo. O que eu acho interessante é que o mel, ele atende o paladar do adulto e da criança. Porque eu acho importante, mas a gente começar dos pequenos. Porque o adulto, a gente é mais vou falar a palavra sem vergonha, mas a gente é mais difícil de aceitar algumas coisas, né? Só por necessidade. Se você tiver necessidade, você faz. A criança, não. Os meus filhos, eles gostam de banana com mel, queijo com mel, panqueca com mel. E você tira aqueles industrializados, né? Que a gente vê que criança que comercialmente Bala, é muito... doce, chocolate, bombom, só porcariada que... Tal daquele leite condensado na panqueca não existe. É açúcar industrializado, farinha Não sei o que de industrializada. avelã, creme de avelã na panqueca, a gente Nossa, tira. Senhora, é terrível. E troca tudo pelo mel e eles gostam. E assim, você já começa da base infantil e leva pra vida, né? Isso mesmo. É muito interessante essa introdução do mel desde criança, né? Porque daí a criança, ela passa a achar os doces industrializados extremamente doce. Exatamente. E a tendência é a criança recusar aquilo, né? E com isso deixando a alimentação mais saudável. E assim, jogando um pouquinho o atleta de lado e falando de pessoas comuns, às Isso, vezes do dia a alguém dia. que tá nos assistindo e que, nossa, olha, ela tá falando, mas é só de atleta. E o não atleta? E o que não faz nada? A gente utiliza mel. Um exemplo, se você é uma pessoa que está nos assistindo agora e toma 10 xícarazinhas de café, a dica da Nutri mesmo, 10 xícarazinhas de café, cada xícara de café, no mínimo, você está utilizando uma meia colher ali ou uma colher de açúcar refinado, né? Nossa Senhora. Que é o terrível. Que é o terrível. Que no final do dia, se você for analisar, você já bateu, aliás, já ultrapassou a recomendação diária de açúcar, né? Que é a Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira
determina para a gente utilizar, né? Então, o que eu indico? Você trocar esse açúcar e começar a adoçar esse café com mel. Com mel. Faz o teste aí em casa e verifica se gosta. Porque, às vezes, a gente falando aqui, professor, as pessoas até falam, ah, não, mas vai ser muito ruim. Tem aquele certo, como é que eu falo? Aquela recusa, aquela resistência. Mas eu garanto que vocês não irão se arrepender. É muito bom. O brasileiro, ele tem uma ideia falsa de que mel é remédio também. É. Associa o mel à gripe, Não associa o mel no consumo diário. Associa, não, eu tô resfriado, então vamos fazer um chazinho com mel. Guarda o mel pra gripe, né? Só pra gripe. Isso, mas isso é uma história lá dos nossos antigos, lá atrás, né? Dos nossos pais e avós. Né? Então, assim, a criança tá doente, pega um melzinho, coloca um açafrão ali, coloca um pouquinho de limão, dá pra criança. Então, assim, o mel, ele é tão versátil que além dele ele ajudar na nutrição esportiva em si, além dele ser muito importante ali nas doenças respiratórias, né, que muitas mães utilizam, além dele ser muito importante em várias receitas que você evita de usar o açúcar refinado e coloca o mel em si, deixando essa receita muito mais gostosa, sem aquele gosto aditivo do açúcar e aquele gosto residual que o adoçante traz. Eu não sei se vocês aí em casa que estão nos assistindo já fez alguma receita com vários tipos de adoçante, tipo xilitol, né? Vamos falar aqui. Até que o xilitol é menos nocivo, né? Isso, o stevia Exatamente. o stevia é um dos mais naturais. Você acredita que eu comprei folha de stevia e eu gostei? Ah, que demais. A stevia desidratada. Isso. Olha que legal, hein, menina? Ele é na feira. Um adoçante mais natural que a gente tem no mercado. Mas tem eritritol, tem inúmeros, né? Então, o xilitol, dependendo da quantidade que você utilizar, além do gosto ficar extremamente residual, tem grande chance de você sentir desconforto gástrico. Ele solta muito o intestino. Solta muito. Então, assim, e sem contar que é uma via não muito difícil de se encontrar, né? O mel natural. E não é tão caro. Às vezes, se você for comparar o mel, a quantidade que vem em um potinho desse com um adoçante, o adoçante sai muito mais caro. Muito mais caro. Muito Exatamente. mais caro, né? Quantidade por quantidade, se você pegar ali um frasquinho ali de um adoçante, você mediu aquilo, por exemplo, para 1 litro. Vamos fazer uma regra de 3 para 1 litro. Vai sair muito mais caro que o mel. Muito mais caro. E olha que a gente está falando apenas do mel. A gente ainda não entrou na parte dos derivados desse mel. Exatamente. Do própolis, muito utilizado também. Sim. Atleta, imunidade às vezes baixa, às vezes cai. O que esse própolis está relacionado com essa melhora de sistema imunológico? Exatamente. Né? Então, assim, é por isso que eu falo e confirmo que o mel, ele é muito versátil. Tudo que essas abelhinhas, minhas amigas, né? Porque acorda 4 da manhã junto comigo, então, por isso que a gente dá super certo. Você nem percebe, mas elas estão ali junto com você. Já. Eu Mayra, nem sabia. toda essa parte que a gente vê que você estudou, né? Muito, para você falar do produto, você tem que ter estudado. Sim. Mas eu também tenho uma curiosidade. Esse conhecimento que você buscou a partir do mel, foi um conhecimento que você buscou por si própria? Ou foi algo que desde a faculdade já passaram para você no sentido de conhecimento? Não, si própria. Tá vendo? Lembra que eu comento isso direto aqui nos nossos podcasts? A academia ela ainda não está preparada para o que pro mel, né? falta para as escolas de nutrição, elas entenderem o valor nutricional desse alimento poderosíssimo, que faz parte do desenvolvimento do ser humano no planeta, que faz parte da base alimentar do planeta desde que a gente ainda era seres ali em processo de evolução, né? Entender que isso aqui faz parte do nosso DNA. O que você acha que falta? Olha, pergunta um pouquinho confusa e difícil de É porque resposta. estudos tem, né? A gente tem Porque muitos estudo estudos. tem, o que tem de pesquisa. Sim, Hoje nós sim. temos no mundo, com mel, só com mel do Brasil, tá? Só com mel do Brasil. Em publicação indexada no PubMed, no Google Científico, nós temos hoje mais de 15 mil publicações Pesquisas tem. provando a atividade nutricional, biológica e química do mel, e que está tudo ali disponível para o meio acadêmico pegar e se debruçar sobre um universo gigantesco de pesquisa. E a gente vê ainda que as escolas, não é só de nutrição, as escolas de medicina, as escolas de nutrologia, não têm o estudo desse alimento como substituto ideal para o açúcar industrializado e para a farinha branca.
Eu acho que vem um pouco do que a gente conversou também antes, daquela dificuldade do mel. Assim, o mel ele tem dois extremos. Ou o mel que está no mercado, que se fala assim, esse mel aqui do mercado industrializado, não sei se eu quero, ou o mel lá feira. Da feira, garrafa de 51 com sabugo de milho. E um pouquinho de abelha morta dentro para dizer que ele é natural. Isso. A gente tem esses dois extremos. Então, acho que o meio acadêmico, as pessoas não chegou ao ponto de ver o mel como um produto que está sendo melhorado o consumo dele e o beneficiamento. Porque eu vou ser franco com você, para mim é inédito. Né? Além do Sandro, que já veio ali da parte da educação física, que também, quando encontrou esse produto, ele descobriu um alimento poderosíssimo para a atividade dele. Você é a segunda profissional da área de educação física e ainda nutricionista que tem um conhecimento muito grande sobre o produto. E isso é diferenciadíssimo, né, Jande? Sim. É muito raro. É muito raro. Eu fui entregar mel no mercadinho aqui próximo da gente. Aí a gente não tinha uma produção em quantidade para fornecer para o mercado, porque eles pedem muito, né? Foi logo a minha primeira colheita. Aí ele falou assim, olha, para o mercado, então, ele pediu 500 quilos. Eu não tinha esses 500 quilos para fornecer. Aí, olha o que o dono do mercado falou para mim. Tá, você não tem os 500 quilos, mas você vai vender para mim, porque eu não compro o mel do mercado. Esse mel da indústria. Olha bem. Aí assim, e a gente conhece que aquele mel, ele é realmente um mel puro, é um mel de procedência, mas o fornecedor lá não confiava assim no que ele estava vendendo. Não, então você traz para mim, que eu sei que você é apicultora, você traz o seu mel. A sociedade em si, ela tem essa barreira de... Esse, Jane, é um problema. Eu até estava comentando com vocês antes da gente começar aqui, que uma certa vez uma paciente chegou no consultório e essa paciente, ela utilizava muito açúcar normal, né? Açúcar branco, que é o pior, em tudo, em suco, em chás, até em chás, no café. E daí eu falei para ela, bom, essa paciente, ela buscava redução de peso, né? Emagrecimento. Aí eu falei para ela, então, a partir desse momento, na sua alimentação, o que eu vejo de mais dificuldade é o doce. Então, a gente vai tentar eliminar ou retirar, tipo, diminuir esse doce ou fazer uma troca. Vamos trocar por mel? Ela, não, mas vai mudar o gosto. Falei, vamos fazer um teste. Se você toma 10 cafés no dia, ou 5 cafés e 5 chás, e trocar toda essa quantidade de colher de açúcar, porque ela fazia sem açúcar, porque o esposo não tomava com açúcar, colocava na xícarazinha e colocava o açúcar, que é pior. Nossa. Né? Ou seja, mexia ali, às vezes ela nem mexia tanto, o açúcar não dissolvia, ela colocava mais. Meu Deus, né? do céu. E daí eu falei assim, um dia você vai tirar um dia da semana e vai colocar a quantidade de açúcar que você pôs na xícara, você vai colocar dentro do saquinho e você vai trazer pra mim. Porque daí a gente vai ter noção de quanto de açúcar que você vai consumir. Na hora que ela separou aquilo tudo, ela tomou um susto. Um dia. É mesmo? De um dia. Mandou a foto. Falei, tá vendo? Ela, nossa, eu não tinha noção. Falei, fora refrigerante. Nossa. Refrigerante fora é terrível. Doce, fit. Esses sucos industrializados de caixa. Fora doce, terrível. fit, que não tem açúcar, mas tem adoçante, pico glicêmico, vai subir da mesma forma. Falei, então, a partir dessa sua realidade que você viu, a gente vai começar a trocar por mel. Tá bom. Foi no supermercado, comprou mel, mais ou menos um mês ou menos. Ela me mandou foto. Ó, Nutri, o mel tá cristalizado. Cristalizado. Falei, mas esse mel você comprou onde? Não, no supermercado, mel do campo. Não, isso aqui é mel original mesmo. Aí eu não entendo muito da parte sem ser nutricional do mel, né? Mas mel cristalizado. Ela falou, isso aqui é açúcar puro. Pois é, as pessoas confundem, né? Acha que o produto cristalizado é produto açucarado. Isso. Né? E não daí... existe o produto natural que cristaliza. Esse aqui, por exemplo, do Sandro está cristalizado. Ó. Tá cristalizado. Isso. O pessoal aqui do YouTube aqui tá podendo ver, ele tá cristalizado. E assim, o cristalizado... Mas não tá açucarado. Isso. Não é, Jande? O cristalizado do mel, quando o mel é original, ele é diferente. Você, consegue apertar, né, professor? Você a bisnaga fica molinha. É como se fosse uma geleia, gente. Exato. É uma geleia. Exatamente. Então, esse tá cristalizado, só que o dela não. O dela virou pedra.
era açucarado. Ele virou uma rapadura. Ah, não. Aí é açúcar mesmo. Aí eu falei, E eu meu uso Deus. esse termo direto, né? É ou não é, Jande? A gente tá aqui nas aulas aqui, eu falo, gente, o produto para você saber, quando ele tem adição de algo diferente, ele vai, na hora que ele endurecer, ele não vai ficar cristalizado, ele vai virar uma rapadura. Eu uso esse termo nas aulas. Aí, Virou rapadura, acabou. Virou rapadura. E eu falei, ó, vamos mudar tudo. Você vai atrás de um lugar que vende mel puro, de uma senhorinha lá que tem apicultor, se você conhecer, então você vai atrás de um mel natural, um mel de verdade. Daí ela foi no interiorzinho visitar a mãe, aproveitou e comprou o mel. Aí, essa paciente, ela perdeu 18 quilos. 18 quilos. Cortando o açúcar. Cortando o açúcar, reduzindo o açúcar. Quer Hoje dizer que ela não só consome. cortando o açúcar industrializado e entrando com o mel, ququantos quilos que essa paciente sua perdeu? 18 quilos. 18 Quando é quilos, que é a Jande próxima Leide. consulta? 18 quilos perdeu E assim, consumindo mel. Então quer dizer então que o mel, usado corretamente sob a orientação de nutricionista, a pessoa pode emagrecer. A gente tem que levar em consideração que essa paciente, ela mudou a rotina de vida dela. Ela passou a fazer prática de exercício que ela não isso é fazia. importante. Ela mudou a questão nutricional de alimentação mesmo no decorrer do dia. Ela retirou o açúcar branco, trocou por mel. Eu vou deixar uma ressalva aqui também, gente, que o mel, o valor calórico dele também é um pouco alto, dependendo da quantidade que você consome. Então, assim, eu tô em processo de emagrecimento, a Nutri pediu para mim consumir mel. Aí você pega 3, 4 colheres, coloca... Pois é, não tem não sentido. Pode. Então, a gente precisa ter um equilíbrio em consumir esse mel. Se a gente for pensar em uma atividade pré-treino, poxa, você vai correr 5 km, 10 km, você precisa de maior energia. Então, não custa nada você colocar um queijo ou você colocar um mel ali em cima da banana, um pouquinho a mais, para você ter mais energia. Ok. Agora, se você está em processo de emagrecimento, não está fazendo muita atividade, troca a açúcar branca pelo mel e quantidades adequadas. Até porque quando o processo vai iniciando mesmo, você vai tendo mais energia e vai querer fazer atividade física. Isso. É um processo que ele vai evoluindo, né? Isso mesmo. E de forma natural. É muito ruim você fazer algo pressionado, né? E engraçado que hoje minha aluna, ela fala assim, Nutri do céu, antes eu comia aquele chocolate ao leite e hoje eu acho tão doce, tão doce. É impressionante como que o açúcar industrializado... Muda o paladar. E ele te vicia, né? Você fica viciado naquilo, né? E fora várias pesquisas, né, que já vem demonstrando o desgaste que ele causa neurológico mesmo. Exatamente. Né? Sobre então, isso a gente também precisa levar em consideração. Não é só, pessoal, questão de estética, de emagrecer, mas é questão de saúde mesmo, exatamente. Sabe? E outra, é questão de políticas públicas. Exatamente. Talvez, eu não consigo compreender como que uma Anvisa permite alimentos riquíssimos em açúcar industrializado, em farinhas refinadas, sem nenhum tipo de fibra a mais. É ou não é? Justamente. Sabem que a origem de doença está nisso aí. Justamente. E não interfere nisso. E assim, a obesidade, ela vem crescendo cada dia mais, em crianças, em adolescentes. Principalmente em criança e adolescente. Né? Me preocupa essa turma daqui a 30 anos. Como é que essa turma vai chegar? Como? Vai chegar o obeso mórbido? Como? E assim, infelizmente tem grande chance se não mudar. Né? Então, assim, eu acho que é preciso ter mais políticas públicas em relação a alimentos naturais e em relação a incentivo mesmo. Só que o problema, professor, quando você fala assim, nossa, o governo em si, né, não faz nada, é muito complicado você bater de frente com a indústria. Exatamente. É muito complicado, né? Hoje em dia, muitas indústrias, ela não visa a questão de saúde do seu consumidor. Visa vender. Ela visa a questão financeira. Exatamente. É triste e duro falar isso, mas infelizmente é a realidade. Leandro, me faz um favor, pega aquele pote de pólen. Questão de consumo mesmo, Mayra. A Mayra ela já deve ter lido algo sobre pólen, mas ela ainda não deve ter tido a oportunidade de conhecer esse produto maravilhoso. É uma pena que o pessoal do Spotify
não tá podendo assistir, Mas vocês podem ir lá pro poder ver no YouTube, YouTube depois, não vai ter problema? Não, no Spotify tem vídeo também, professor. Tem vídeo Né? também. No Spotify tem vídeo também? Tem. Roda vídeo também? Roda. Pra mim era só áudio, né? Não? Fiquei sabendo essa semana, tô É mesmo? atualizando Spotify tá aí. atualizando, então. Então vai ter transmissão então, do nosso Podmel também, pessoal assistindo o vídeo. Que legal, Leandro. Não sabia dessa não, cara? Me Que falaram top. essa semana. Mayra, esse aqui, inclusive, antes até de eu falar do pólen pra você, Aham. esse aqui nós vamos deixar de presente, vai ser um presente da Escola de Apicultura pra você. gente, obrigada. Esse aqui é o pólen nosso lá da Cia da Abelha, que a gente produz, que a gente trabalha. Esse aqui é um pólen que ele tem uma composição. Presente mesmo, fica à vontade, tá? Obrigada. Esse produto, ele tem uma composição nele de flor de coqueiro, que a abelha coleta o pólen do coqueiro, é o pólen mais estudado no Brasil. Esse é o pólen que ele foi base de pesquisa para vários pesquisadores, doutora Lígia, lá da USP São Paulo, doutora Lídia Barreto, lá da Unital, lá de São Paulo também. Essas duas fizeram toda a base de estudo delas, desde mestrado, doutorado, pós-doutorado, em cima do pólen. Gente. Pra você ter uma ideia, eu estou falando de um alimento que ele tem 32% de proteína, esse específico pólen do coqueiro. 32% de proteína, os 23 aminoácidos, os 23. Que demais. Para você ter uma ideia desses 23 aminoácidos, inclusive é aquele que a gente usa para pré-treino, uma tal de taurina. Oh, Riquíssimo em taurina, só que vindo naturalmente do pólen da flor. Eu consumo pólen todo dia no meu pré-treino. Gente, que e assim, demais. indicação de consumo. Eu gosto de pólen com fruta. É maravilhoso. Não, com E não mamão. E não acaba não, né, gente? 64 minerais. ele tem muito. Riquíssimo em minerais. Então, Vitaminas, vitamina A, todas as vitaminas do complexo, Complexo B, B, as isso. 3 antioxidantes, vitamina C, D e E, tá tudo na composição desse alimento. Quando você consumir, você que já faz o uso do mel, você vai colocar também uma colherinha de sobremesa na hora que você for para sua atividade física, junto com o mel, né, Jande? Nossa. E olha, já consome mel. Agora pensa quando ela entrar com pólen que Uma for pro máquina. torneio de triatlon, ô, Leandro. Vai arrebentar a boca do balão, é ou não é? Ó, então... Esse é presente, tá? Obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho do pólen. Agora, o professor ele vai assustar comigo. Eu já utilizei, não, lógico que eu não utilizei um pólen dessa qualidade aqui, né? Ele é um tipo de alimento muito utilizado para aqueles adeptos à alimentação extremamente saudável. Existe pessoas que não utilizam nada industrializado. Exatamente. Eles só utilizam algo saudável, extremamente saudável, que nem Qual o processado. nome dessa linha? É demais. Gente, é tanto nome que a gente dá. Não são os veganos, porque os veganos já são outras linhas totalmente diferentes, mas são aquelas pessoas que defendem a natureza de forma extremamente forte, vamos dizer assim, né? Aquele saudável, aquele natural mesmo. É aquela pessoa que é natural. Ela é naturalista, tá? Então, ela se considera naturalista e come extremamente natural. Então, o pólen já, antigamente mesmo, ele já vem sendo bastante estudado, como Sim. você mesmo mencionou aqui, por esse tipo de pessoas. E sem contar que na suplementação e na alimentação vegana, isso aqui é muito presente. Porque como eles não comem carne, né? Eles não comem Exatamente. ovos, a maioria deles não comem ovos, e por ele ser um alimento muito rico em proteína e natural, ele é muito utilizado, né? Então, assim, ele é utilizado em batidas, ele é utilizado em sorvete natural, que a gente faz com a própria fruta mesmo. Salada. Porque quando você joga ele na salada, ele tem uma crocânciazinha e fica, assim, sensacional. Então, mistura ele junto com o mel, eu nunca consumi, pra ser bem sincera. Mas agora eu vou fazer esse teste e ver como Menina, que... pra você que levanta às 3h30 da manhã pra treinar, vai virar menina, Então, você assim, vai ver que energia. Eu já fiz Isso é maravilhoso. eu já fiz pão de queijo mesmo saudável, já joguei ele por cima, porque isso foi assim algo bem aleatório. Eu iria jogar gergelim, mas não tinha gergelim. Aí tinha o pólen, eu fui e joguei por cima e ficou bem gostoso. Mas uma pergunta, vocês que são especialistas em mel, ele pode ir no forno? Pode ir ao forno. Ele Isso pode ir ao que eu- forno porque ele tem envolto. Porque o pólen, querendo ou não, ele é o gameta masculino da flor. Isso. E toda essa composição nutricional do pólen, ela na realidade ela está envolta Uhum. parcialmente por uma cápsula de celulose. É claro que a gente não tem como quebrar a celulose, Sim, que a gente não sim, produz sim. enzima para isso. Sim. Mas ele não é totalmente fechado. Então você tem como se você tivesse uma estrutura fechada pela celulose, mas você tem uma pequena aberturazinha
que é por onde entram ali as enzimas para poder fazer a captação de todo o nutriente que está dentro dele. Perfeito. Então a gente consegue estabelecer uma absorção muito boa desse produto. Perfeito. E questão de qualidade também, né, pessoal? O que eu sei é que, dependendo da colônia, do tipo de solo, essa composição nutricional dele pode mudar. E da planta. E da planta, E principalmente da planta. Então, porque assim, você pega, por exemplo, um pólen, por exemplo, agora nós estamos na época que está todo mundo plantando milho, né? Milho. Na hora que o milho ele atingir aquele ponto, que ele começa a soltar o pólen lá no pendão do milho para poder fazer a fecundação na espiga, aquele pólen que está ali todo solto, a abelha recolhe e traz para a colmeia. Mas são só 4% de proteína. O pólen do milho. Então é um pólen fraco. Não é um pólen que ele vai ter uma disponibilidade nutricional boa. Ele quase não tem sais minerais, vitaminas tem quase nenhuma. Isso. Então a gente sempre procura, dentro da indústria apícola, né, Jande, buscar os pólens que têm realmente uma composição nutricional diferenciada. Hoje no Brasil tem 13 regiões que têm pólen de produção diferenciada com alta carga de proteína. A região da Serra Catarinense, em Santa Catarina, a Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e a região do sul da Bahia, que é de onde vem esse pólen do coqueiro. O pólen do coqueiro. Essa região da Bahia é maravilhoso. Ali eles produzem ali algo em torno de 200 toneladas de pólen por ano. Muito pólen. Para você ver, professor, o tanto que é importante a gente saber a procedência do produto, né? Porque, às vezes, muitos... Tipo, eu já utilizei o pólen, mas não tenho noção se o que eu utilizei, de fato, tinha a quantidade X de proteína, como prescrito, né? Então, a gente precisa analisar onde que compra esse pólen, né? Quais tipos de proteína, minerais que ele está trazendo. A origem botânica dele predominante. Dele, que é importantíssimo. Ou seja, a gente já aprendeu aqui que a do milho... A do milho não vale a pena. Não é muito boa. É como se você estivesse consumindo uma farinhazinha branca. E a do coco... Né, já é extremamente 32%. alta. Então, eu, enquanto nutricionista, quando a gente prescreve um planejamento alimentar e coloca, o paciente vai consumir 2 gramas de proteínas dia, que é aquele paciente que está buscando hipertrofia, ficar mais fortinho ali, aí eu utilizo que 1 colher do pólen vai trazer tantas proteínas. Mas esse pólen, ele vai ser comprado aonde? Então, isso serve mesmo de alerta, né? Até mesmo você pensa, uma colher de sopa de pólen, que dá ali em torno de 10 gramas de pólen, você tem 3.200 miligramas de proteína naquela colher de sopa. Pensa. De pólen, de proteína naquele pólen. E natural, gente, natural, sem precisar utilizar whey, né, que são extremamente processados. Então, a gente tem que pensar muito na procedência. Tá, vai utilizar pólen? Vamos utilizar, mas onde? Como? De qual solo, né? Exatamente. Bom, agora a turma sabe, né? Tem uma tal de companhia da abelha que tem, né, gente? Agora não tem erro. E é um incentivo, assim, para os produtores nacionais, né, gente? Exatamente. Essa divulgação, assim, da procedência, ela é importante. E a gente tem muito produtor no Brasil que ainda sofre com venda, Armindo. Assim, é quase que inaceitável o questionamento que a população ainda tem com relação aos produtos. E a gente divulgando isso, acho que facilita o consumo e, assim, as duas relações, né? De oferta certeza, e de consumo. Sim, com toda certeza. Mayra, uma coisa que muita gente tem dificuldade, né? Voltando agora ao assunto do mel de novo, porque é o produto principal que é o alvo que a gente, né, tá trazendo esse bate-papo com você. Muita gente ainda cai naquela de acreditar que o mel que é vendido às vezes em beira de estrada, que é vendido em feira, né? Que está ali dentro de garrafa de caninha 51, com sabugão de milho tampando, 4 dedos de espuma, abelha morta dentro. O mel da roça, né? Que aquele mel seria bom. Falsidade de... Eu defendo muito nas aulas que às vezes é até mel. Um bocado ainda batiza com açúcar e acaba produzindo ali um produto falsificado, aí nós já estamos falando de gente que está praticando crime. Sim. Mas pensando naquele, né, Jande, que extrai o mel mesmo lá da roça, lá no meio do mato, né? Ele chegou, tirou o mel lindo, bonito, no favo maravilhoso, levou para algum local ali onde ele chegou, espremeu o mel com a mão, ou seja, uma sujidade imensa, carregando sudorização da mão, carregando sujeira de unha para dentro do mel, sem nenhum tipo de benefício de qualidade. Ele não separa a sujidade daquele mel, porque o mel ele tem que passar por um processo de filtragem muito alto, vai para dentro da garrafa, né? Forma 4 dedos de espuma, aquilo ali já é fermentação.
Aqueles dedos de espuma que tem já é Ou seja, fermentação. já é atividade... Ou seja, você perdeu toda essa beleza que o mel traz, nutricionalmente falando, né? Então, parte imunológica ali que o mel ajuda, todos os nutrientes, minerais que o mel traz, você já perdeu. Tudo alterou. Né? Tudo alterou. Ou seja, o produto estava bom quando estava na mão da abelha, quando o cara pôs a mão nele, estragou o produto. É interessante, professor, você mencionar isso, porque muitas pessoas acham que o importante é o colarinho de espuma. Isso, de você ir lá pegar o favo do mel, aquela coisa maravilhosa, linda, né? E espremer. Ah, não, é tudo natural. Menina, e tal. não sei se você sabe, eu sou de Belo Horizonte, sou natural de Belo Horizonte, sou nascido e criado lá. A Companhia da Abelha, você sabe que hoje é que dia? Dia 2, né? Parabéns pra mim. 40 anos de apicultura. Parabéns. Parabéns pra mim, né? 40 anos de apicultura. Parabéns. Tô completando 40 anos nessa atividade hoje, 2 e 3 de dezembro. 40 anos, literalmente. Meu primeiro curso de apicultura foi aos 8 anos de idade, no dia 2 e 3 de dezembro de 1983. Eu tô nisso desde essa época, pensa. Uma vida inteira dedicada a isso. Mas eu falava do quê? De Belo Horizonte. Que lá tem a Avenida Pedro II em Belo Horizonte. A Avenida Pedro II, das principais avenidas. Para mim falar uma similaridade daqui, é como se fosse a nossa 24 de outubro aqui. Aquele movimento intenso de pessoas, muita gente. Então, essa Avenida Pedro II, um movimento grande de pessoas, e estava eu e meu pai comprando um produto lá. Isso eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Estava ele com 7 anos ainda de apicultura, mas a gente já tinha produção, já tinha tudo. Menina, de repente, a gente está vendo um cara vindo num carrinho de mão, com um monte de garrafa cheio de mel. Olha o mel! O preço na época que ele falou era o equivalente a R$15 o litro. R$15 o litro! O mais autêntico mel. E falando alto e tal, com carrinho de mão. E a gente vendo as garrafas, aquela imundice. Uma sujeirada. A pessoa até vende, né? Olha esse mel aqui, que maravilha e tal. Olha que bonito, que sabugão de milho. Isso aqui é o autêntico mel da roça. Aquela coisa toda. E esse aqui é um mel muito bonito. E aí estava escrito assim, ele colocou um rótulo. Esparadrapo, me diga. Ele colocou, foi um pedaço de fita crepe, e aí escreveu a caneta. Mel espuminha. Com 4 dedos de espuma. Aí eu e meu pai chegamos perto, a gente já sabia que era produto totalmente deteriorado, não tinha como, né? Mas a gente foi no papo dele para ver até onde ele ia chegar. Aí tá a gente olhando a garrafa, tá mesmo, cara, esse mel aqui é R$15, esse mel é de onde você tirou? Não, isso eu trouxe lá da roça, lá do norte de Minas. Trouxe de lá e trouxe para cá. Isso aqui é produto bom demais. O pessoal tira tudo lá da roça, bacana. Cara, que bacana. Aí a gente pegou o rótulo do espuminha, mel e espuminha. O que é a espuma? Não, essa parte branca que tem em cima é espuma. Mas o que é essa espuma? Essa espuma é a qualidade. Olha, ele ainda falou isso nunca saiu da minha memória. Ou seja, o mel é espuminha. Mas espuminha, o cara ainda vendendo aquilo como padrão de qualidade. O que você, como nutricionista, o que você orienta para o consumidor que vai procurar mel quando ele encontra esse tipo de produto na feira? Ai, professor. Primeiro, já de cara, né, a gente sabe que não é um mel natural, mel 100% natural. E todos esses compostos químicos, os fenólicos, né, toda essa ação que ele tem de antioxidante, que o mel é extremamente antioxidante, tantas funções importantes que o mel desempenha, que até a gente ainda nem entrou nessa parte, né? Nossa, o podcast só é 1 hora, né? É 1 hora. Ah, tá bom, não, mas vai dar tempo. Mas vai dar tempo. A gente então, vai assim... perguntar até pro nosso pessoal isso, se vocês querem que a gente tenha uma continuidade desse podcast, não é, Jande? Porque o tema tá riquíssimo, tá maravilhoso. Então, assim, toda esse composto antioxidante, toda a questão de minerais que o mel traz, você já perdeu. Porque essa espuma já é uma fermentação. Às vezes, você pode até comprar e ter desconforto gástrico mesmo. Porque teve contato no manuseio, né? A mão suja, unha, enfim... Isso é questão de boas práticas. Exato. Então, percebe-se que esse vendedor desse mel, quem organizou esse mel na garrafa, ele contaminou na realidade, porque isso é contaminação. Sim. E a gente sabe que contaminação cruzada, dependendo do tipo de contaminação, né, ela é extremamente nociva à nossa saúde. Então, toda aquela beleza que o mel traz, o mel verdadeiro, né, traz. Esse que é vendido em feira
a procedência dele já não é legal. Não tem como então, consumir. a minha dica é qual em relação à escolha do mel? Primeiro, saber o local que se compra esse mel, saber a procedência desse mel. Não significa que o apicultor foi lá, pegou o melzinho, torceu e jogou dentro da garrafa. Ah, não, é extremamente natural. Não. Aquele mel ele já perdeu, porque ele teve contato demais, né, no manuseio. Então, ele já deixa de ser antioxidante. Todas as maravilhas que o mel traz para nós, né? Então, é tomar cuidado da procedência mesmo. Onde você vai comprar, com quem você vai comprar. Gente, uma pessoa que conhece cia da abelha não precisa procurar mel em feira, né? Já sabe A onde. escola de apicultura, ela tem alunos espalhados pelo Brasil inteiro. E assim, é fácil identificar quem tem cuidado. Mais de 14 mil alunos hoje matriculados na escola. Gente de Pouquinho. todo o Brasil. E até a América Latina, né? Que a gente América abriu o curso em Latina. espanhol, menino. Eu tô com 4 mil alunos na América Latina. Então, assim, Gente já pra são tudo quanto é lado. profissionais que... E o que é melhor? A escola, ela traz uma capacitação para o apicultor, para ele não chegar e falar assim, a espuminha é a qualidade. Não. O aluno da escola, ele tem conhecimento mínimo de propriedades do mel, de benefícios do mel, de beneficiamento do mel. Então, é uma pessoa que ela vai te vender o mel de uma forma diferente. O controle de... A gente tem um curso na escola, né, Jande? Que é o curso de beneficiamento de mel com controle de qualidade. Aí a gente mostra qual que é o passo a passo do processo de beneficiamento, em estrutura laboratorial mesmo, touca, máscara, gorro, luva, água, sabão, álcool 70, todo o processo de boas práticas. Todo o processo de boas Criação práticas. de ficha de produção para ele estabelecer o que ele Ficha fez o técnica. processo de técnica, ele descrever aquilo. Que demais. Composição de data de invase, data de Sim. validade, lote. Isso é muito importante. Todo o viu, gente? processo. Quantas vezes você vai na feira, pega o mel, não tem nem informação. Pois é, não tem uma composição nutricional estabelecida. E daí vocês compreendem que esse mel, de fato, ele tem que ser barato mesmo? Porque ele não é mel. Então, Exatamente. Não teve cuidado, Não né? Então, teve assim, cuidado. a gente está começando um movimento ainda gatinhando no Brasil, É. que é trazer, mudar essa consciência do preparo em si. Pra você ter uma ideia, esse Fazer produto aqui rótulo, mesmo do fazer Sandro, não é? Esse produto do toda Sandro lá de Salvador, que é conformidade. seu colega lá na Educação Física ali, e ele deve estar acompanhando esse podcast, e ele vai ficar encantado. E depois, Sandro, depois eu te passo o contato da Mayra aqui, você vai querer manter A contato gente vai com ela. colocar na descrição aqui Com certeza, nós vamos colocar aí. Olha, esse produto dele, ele nunca trabalhou com abelha. Quando ele entrou para a escola de apicultura, que ele começou a criar abelha, né? Tem o quê? Tem 2 anos que ele está na É porque apicultura. ele é apicultor também, né? Ele tem um processo de produção da... Ele tem já apiários, ele tem um processo de produção. Então ele fez todo esse procedimento e ele ainda buscou o principal, que é a chancela principal do produto, que é o selo CIF. O CIF federal, que é aquele mesmo que faz para todos os produtos de origem animal, carne, ovos, leite, pescado, também para o mel. Hoje que na escola de apicultura hoje a gente consegue levar o aluno até a obtenção desse registro, né, Sim, gente? sim. E tudo isso a partir de processo de qualidade. Então, não apenas o mel dentro da embalagem correta, sem sujidade nenhuma, mas com a rotulagem Precisa correta, ter, indicação precisa de informação nutricional correta, selo do registro sanitário, as informações de origem do produto, de onde que veio, qual produtor é, ou seja, tendo ali um ponto de origem de onde o produto veio, para poder dar essa garantia ao consumidor. Isso não é só o mel do professor Armindo. O mel do professor Armindo é só um dos mel, né, Jande? Então, professor, para ajudar mesmo o pessoal que é um pouco leigo, né, em relação à qualidade do mel, o mel com selo de qualidade da CIF, Do do CIF, CIF o Serviço de significa Inspeção que Federal. é o mel 100% Inspecionado. 100% perfeito. inspecionado. Ele teve um acompanhamento de um médico veterinário que acompanhou todos os processos de beneficiamento Os dele. testes Os de testes qualidade, químicos, né? físicos e nutricionais dele, que tem que passar por baterias de análise fortíssimas. Processos de beneficiamento que tem que garantir que não teve nenhum contato com a mão. A gente consegue extrair o mel do favo e ir até o pote sem a gente encostar um dedo. Você preserva todas as características organolépticas do mel. Por isso que eu quero que o Leandro te leve lá na CIA, para você conhecer o nosso laboratório lá, né, Jande? Então, a partir de hoje, meus pacientes irão comprar mel. Tá vendo, gente? É vivendo e aprendendo. Ó, tem que ter. Quem é de Salvador pode comprar o da Savana da Serra, que esse aqui é lá da Bahia, aí, ó. Mas a gente tem no Brasil, de norte a sul, né? Tem, Diversificado menina, já. a gente tem alunos hoje de todo o Brasil que conheceram a escola de apicultura e que cifaram esse produto de qualidade e estão crescendo no mercado. Gente, é impossível não crescer com um produto desse. Não é? É impossível não crescer. A gente fica assim, até
feliz desse processo, porque até então o nosso mel, a nossa riqueza era toda exportada. Toda. Ou seja, a nossa qualidade alimentar, de saúde, de bem-estar, era toda exportada. O brasileiro ficava Com a rapa. com a rapa. O melhor mel ia para fora. A melhor própolis ia para fora. O melhor pólen ia para fora. Essa mudança de consciência de consumo dentro do próprio país tá sendo maravilhoso. Um pouco veio depois da pandemia, você concorda? Que as pessoas começaram a buscar mais bem-estar, mais aumentar o sistema imunológico. Eu vi um produto ali, porque, gente, infelizmente o podcast tem hora para acabar, né? Mas assim, eu vi um produto ali que é o shampoo, né? Esse eu vou falar um pouquinho, professor. Rapidão, assim, saindo um pouquinho do mel, Tranquilo. né? Pega ele pra gente, né, do shampoo. Eu não sei se quando vocês compram shampoo em supermercado, vocês analisam o rótulo, o que o shampoo vem. Mulher tem mais isso, né? É verdade. Cabelos lisos. Tem quercetina. Às vezes nem sabe o que é. Não, mas quercetina deixa o cabelo liso, bem macio. Nada mais é do que um flavonoide, um antioxidante, né? Agora pensa um shampoo com mel e própolis, gente. É maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. É uma nutrição externa, né? Agora, imagina a quantidade de A rotulagem desse não quercetina. tá completa não, tá? A rotulagem, porque ele tem ainda o rótulo que vai no verso dele. Que vem tudo, exatamente. né? Agora, imagina os benefícios que um shampoo desse traz pro cabelo. Verdade. Pensa. É maravilhoso. Não, gente. Até essa parte de industrialização, a gente tem o nosso curso CMC, que ensina a manipulação de dezenas de produtos. Além do mel, da própolis, do pólen da geleia real. É tão versátil. Entra a parte de fitoterapia, A gente né, nem Jande? entrou na parte de geleia real, que é extremamente importante. A gente nem entrou ainda na parte do própolis, que é extremamente Esse importante. papo nós vamos ter Tem continuidade parte desse 2. podcast. Nós vamos ter Tem parte 2. Nós vamos dividir esse podcast em Por favor, dois. a gente nem falou dos tipos de mel. Tá aí o mel escuro. O que o mel escuro traz Qual que é a em diferença? benefícios Não é? nutricionais? O que o mel claro traz? Quais tipos de receita que a gente pode utilizar o mel? O mel claro serve pra quê? Gente, tem que fazer outro podcast, professor. Então você por Nós favor, vamos me lá. permita Já vamos essa sair honra agendado. Mas a gente novamente. quer saber, vocês acham que a gente deve trazer? Comenta com a gente aqui no chat Ficou aqui com do curiosidade? Spotify, comenta aqui no chat aqui do YouTube, se vocês querem que a gente traga a Mayra aqui pra gente continuar esse bate-papo, não é, Mayra? Por Não, favor. ficou perfeito. Bom perfeito. demais. Valeu hoje? Não, e valeu demais. Isso influiu de uma forma tão gostosa, né? E que é bom Foi. falar que a gente gosta. Nossa, Demais. maravilhoso. Não, gente, eu tenho que falar ainda de docinhos. É muita coisa. Tem Mas que... o professor teve uma conquista hoje, que eu tava atrás de uma nutricionista esportiva. Eu tava atrás, eu comentei com ela ali embaixo agora. Que, ó, você tá vendo, professor, Tá como é que tá, vendo? ué? Ele tá no shape, Professor, gente. ué. Mas eu tava precisando. É o que tá faltando pra mim, porque eu já tenho acompanhamento lá do doutor Diogo, já tenho acompanhamento lá do nutrólogo. Mas eu ainda tava precisando de uma nutricionista esportiva. Acabei de encontrar uma e que defende o produto apícola para consumo. Tem coisa melhor do que essa? E tem consulta online também? Tem consultor lá. Conta Então, pra gente, gente, agora é hora Brasil de você inteiro fazer o seu pode- merchan. Esse é o teu espaço, conta teu Instagram, teu e-mail, teu telefone, manda brasa. Bom, pessoal, então, para vocês me encontrarem nas redes sociais, o meu Instagram é Mayla com Y2L, S Moraes com S. O meu e-mail, Mayla com Y2LAS, nutri@gmail.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem me mandar um e-mail, quiserem me enviar uma mensagem no Instagram, estarei à disposição a tirar qualquer dúvida em relação a isso, no que pode utilizar o mel, para quais tipos de receita e afins. E é isso. Que maravilha. Não, valeu demais. Eu te agradeço muito pela sua Eu disponibilidade, que agradeço. pela sua simpatia em Nossa estar aqui Senhora, conosco, pela demais. sua simpatia com os produtos da abelha, que é muito importante. Não, isso pra gente é inédito. É inédito mesmo, E de outra, verdade. gente, só aqui abrindo mais um espaço, se o professor me permitir. Não é marketing, viu? Não é marketing, tô ganhando Não é nada, publicidade, né? Não né? é publi, porque às vezes as redes sociais, ela é muito boa, mas as redes sociais, ela traz muita coisa em real, É né? verdade. Aqui é tudo verdadeiro, Foi. tá? Eu me sinto muito honrada de falar de algo que eu utilizo, o Leandro sabe, eu utilizo muito isso aqui. E detalhe, eu vim conhecer a cia da abelha há 3 semanas, Olha bem, 4 semanas, para vocês terem noção, eu não conhecia. É um pecado? É um pecado, mas tudo bem, né? Ninguém é perfeito.
Conheci agora. Conheceu a tempo. Conheceu a tempo. Tudo tem hora e um momento. E pensa a honra de estar aqui com essa responsabilidade de falar de algo que eu consumo e estar do lado de especialistas que entendem assim, ó, muito Não, sobre. A gente que tá feliz pela sua especialidade, né? Ah, verdade. muito obrigada. Valeu, professor. Nossa, valeu demais. Quero te agradecer muito, muito mesmo por ter aceitado o nosso convite. Você não tenha dúvida o quanto que você enriqueceu com seu conhecimento. E um conhecimento balizado e que você não tem receio de trazer. Não, Por quê? jamais. Porque você estudou e buscou realmente a Com informação do toda produto. certeza. Eu torço demais para que outros profissionais da parte de nutrição, médicos especializados em nutrologia, endocrinologistas, outros profissionais que trabalham com produtos naturais, eles se disponham a fazer o que você fez. Buscar o conhecimento, porque ele está disponível. José, o que a gente tem, né? O Brasil é riquíssimo em produtos benéficos que a gente não usa. É. Vai tudo para fora. Então a gente quer realmente Justamente. agradecer demais sua presença. E ó, pessoal, tá só terminando um, porque o 2 vai ter. A parte 2 vem aí, A viu? parte 2 vem aí. E aí nós vamos falar também de própolis, de pólen, de geleia real, que é um Geleia produto real. espetacular. Por favor, vamos Vai ser muito voltar. top. Vai ser Gente, demais. obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Até Tchau, mais. até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Ai, foi Só um muito instante bom. pra me fechar aqui.